quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, verso 2 até o 8. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, madura, vocês serão também maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, porque o nosso Deus é generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem sabedoria. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento de um lado para o outro. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós nos reunimos nessa noite fria de domingo, ó Deus, e nós fomos aquecidos, ó Pai, por esse louvor lindo e maravilhoso que nós entoamos para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, nós queremos que a Tua palavra faça todo sentido para mim e para a vida dos meus irmãos, tanto aqueles presentes aqui nesse lugar, quanto aqueles que estão distante, mas junto com a gente, em oração, em espírito e participando através da mídia, Senhor. Que o Senhor visite-os onde eles estão e que o Senhor esteja conosco aqui também. Fala mais uma vez, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse mês agora, de agosto, nós estamos meditando acerca de tampar ou tampando buracos, ou tapando buracos, melhor. O que isso significa? Significa que quando nós nos convertemos, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós entramos num processo de desenvolvimento espiritual. E esse período inicial, que a Bíblia chama de primeiro amor, é aquele período arrebatador, que a gente fica empolgado, a gente se inflama com as coisas de Deus, e a gente se envolve com um monte de coisa acerca do reino de Deus. É aquele período que você quer engolir o mundo compartilhando a experiência que você teve com Cristo. A gente lembra aqui de alguns personagens das Escrituras que representam muito bem esse período que a gente se converte. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um grande perseguidor da igreja. Ele fazia de tudo para prender os irmãos, ele maltratava o povo de Deus, ele prendia e ele se alegrava, ele dava toda a sua força para isso. Quando ele teve um encontro genuíno com Jesus, agora o papel, o trabalho, a missão de Paulo não era mais perseguir, não era mais prender, não era mais destruir a igreja do Senhor. Agora ele era um cooperador no reino de Deus e ninguém calaria a boca daquele homem, aquele homem do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse para Ananias estava com medo dele. Mas Jesus falou para Ananias: Ananias, não tenha medo de recebê-lo na sua casa, porque esse homem vai aprender o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E a vida desse homem de Deus foi simplesmente maravilhosa. Dentre os apóstolos do Senhor Jesus, ninguém se compara ao apóstolo Paulo. O homem que escreveu essa carta durante o período da vida de Jesus, ele não acreditava nele. O autor dessa carta aqui era um dos irmãos de Jesus que chegaram para Jesus num período de festa dos judeus e disse para ele: olha, quem quer ser visto pela multidão tem que ir lá para Jerusalém. E o texto bíblico vai dizer para a gente o seguinte, que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Esse Tiago aqui é um dos 4 Tiagos que aparecem nas Escrituras. Nós temos 4 Tiagos que aparecem lá no Novo Testamento. E esse aqui é o Tiago, irmão de Judas, irmão
do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que no capítulo 1 ele não fala que ele é irmão de Jesus. Por quê? Porque ele teve uma experiência de conversão depois da ressurreição de Cristo. E Jesus fez questão de aparecer para ele particularmente. E a vida desse irmão do Senhor mudaria para todo sempre. Mas o que acontece na vida cristã, irmãos? Na medida em que nós vamos enfrentando desafios, na medida em que as nossas expectativas não são alcançadas, na medida em que a nossa esperança, a nossa expectativa do retorno de Jesus não acontece, a gente vai, relaxando, a gente vai, se acomodando. O texto foi escrito dentro de um contexto histórico de perseguição. Era um contexto histórico de perseguição, o povo de Deus estava sendo perseguido. Então, Tiago escreve esse texto lindo e maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. E o buraco que eu creio que eu e você precisamos tapar é o buraco da inconstância. Por quê? Porque a inconstância é um grande inimigo da maturidade cristã. Se nós queremos amadurecer, se nós queremos ser discípulos genuínos e operosos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos de forma nenhuma deixar que a inconstância faça parte do nosso perfil. Como é ruim, você ser identificado como uma pessoa inconstante. A pessoa inconstante é aquela pessoa que quando tudo vai bem, ele está todo gás, ele vai para cima, ele está junto, mas quando as dificuldades chegam, quando os desafios começam a aparecer, ele começa a desanimar, ele começa então a desistir. E você não olha para essa pessoa como uma pessoa confiável. Geralmente isso acontece quando a pessoa é imatura. Quando a pessoa é imatura, ela desenvolve esse tipo de coisa. Ele desiste por qualquer razão. Eu já falei aqui para vocês que eu quando jovem, mais jovens do que eu sou hoje, eu fui fazer boxe. Falei isso para vocês? Fui fazer boxe. Quando o professor lá, o instrutor técnico, disse para mim assim, semana que vem você vem que a gente vai quebrar o seu nariz. Eu falei para ele, é mesmo? Nunca mais eu aparecer. Sou louco não, Quando nós chegamos no Japão, período de 4 anos que tivemos no Japão, uma das coisas que eu mais admirava da cultura japonesa é o karatê. Aí eu comprei o kimono para mim, um para Amanda e um para Milena. E nós 3 fomos fazer karatê, porque eu queria ter a faixa preta. Como eu gostava daquele negócio. Eu tinha amigos na juventude que tinham feito Kung Fu, Karatê, E eu falei, estou no Japão, na fonte do Karatê. Aí eu falei, 3 meses eu estou com essa faixa preta, Aí entrei no Karatê. Quando eu cheguei lá, eles queriam me matar. Eu me senti discriminado. Eu falei, o japonês quer matar o brasileiro. Porque antes de começar, os movimentos do karatê precisavam fazer o aquecimento, precisavam fazer os exercícios. E era assim, 1 hora e pouco de exercício. E só depois, alguns minutos, fazendo os movimentos de karatê. E aí, quando chegou o inverno, eu pensei comigo mesmo, agora eles vão esquentar esse ambiente, o chão também vai ser aquecido, e a gente vai fazer então karatê, num ambiente climatizado. Que nada. O tatame era gelado, era como se você sentasse numa pedra de gelo. E eles faziam a gente ficar um tempão ajoelhado naquele negócio lá, e os meus dentes batiam, de frio, E com muito custo, depois de muito tempo, a gente conseguiu passar de um grau para o outro.
Quando as meninas chegaram na faixa amarela, elas ficaram super animadas, maravilhosas. Mas para o adulto, naquela escola, não mudava de faixa desse jeito. A minha demorou, ó, barbaridade. Né? Eu queria preta, mas eu consegui sair só com a roxa. Só com a roxa. Mas graças a Deus, né? Não foi o olho roxo, foi a faixa roxa. O fato é, irmão, se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que suar. Não tem como você ser bom em alguma coisa se você não treinar, exercitar. É impossível você se tornar especialista em qualquer coisa se você não tiver um longo tempo exposto a isso. Quando a gente conhece a história do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da nossa salvação, o que você esperava? Por causa da teologia da prosperidade, principalmente dentro do contexto brasileiro, o evangelho genuíno tem sido distorcido. E muita gente tem se aproximado da igreja e do evangelho, acreditando de verdade que aceitar Jesus como Senhor da sua vida e fazer parte do povo de Deus é o ingresso para o sucesso financeiro. E o jargão que é compartilhado por aí, é aquele jargão que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. É assim? Aí alguns dizem assim: não é assim não, pastor, é o rei. Eu não sou o rei, mas eu sou o filho do rei. E a ideia qual que é? Que o filho do rei, o filho de Deus, o filho do dono não pode passar necessidade. O filho de Deus, o morador do reino de Deus, não pode passar por problemas, ele não pode ficar doente, ele não pode ser pobre. Aonde já se viu um crente ter o sapato furado? E aí eu lembro quando meu cunhado, será que ele está assistindo? Eu não sei. Meu cunhado foi visitar a gente lá no Japão. E quando chegou na minha casa, ele chegou na porta assim, eu tirei o sapato, a crista, né, do sapato tudo na porta, assim, do lado de fora. Aí ele olhou assim para mim e falou: você está brincando? Na sua casa eu vou ter que tirar o sapato? Eu falei: você está no Japão, meu amigo. Quando ele tirou o sapato, o dedão dele estava para fora. Tinha um buraco na meia. É por isso que ele não queria tirar, tinha um buraco na meia. Na teologia moderna da prosperidade, crente não pode passar por esse vexame. Bem, nós estamos diante de um texto, que diz o contrário. Aliás, quando Jesus compartilha acerca do reino de Deus e do nosso tempo aqui na terra, ele diz para a gente uma coisa totalmente diferente. Ele vai dizer para a gente o seguinte: eles perseguiram a mim, vão perseguir a você também. Aliás, todo aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Cadê o tapete vermelho? Cadê a coroa de ouro? Cadê o anel de brilhante? Aqui, nesse período, nós não teremos isso, mas teremos muitas perseguições, muito tempo difícil que nós teremos que enfrentar. Mas em cada desafio, em cada período que o Senhor proporcionar para nós, Ele tem um propósito delineado. O propósito de Deus é a nossa lapidação. O propósito de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Ele quer que nós sejamos discípulos operosos, assim como Ele é, nós devemos ser. E Tiago aqui, ele viu durante toda a vida do seu irmão, principalmente nos últimos dias do Senhor Jesus, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores, ele era o Criador de todas as coisas, mas ele foi duramente perseguido. Jesus foi maltratado e, por fim, ele foi entregue à morte. E de todos os discípulos do Senhor Jesus,
historicamente, só um não foi martirizado. Todos os outros passaram por um período terrível de provação e foram se encontrar com o Senhor, porque lhes ceifaram a vida. Nós estamos passando por um momento na história difícil e diferente de todos os outros. Existem diversas formas de provação, existem diversas formas de perseguição. Existe a perseguição moral, quando leis imorais são criadas para que o homem justo seja visto como o injusto. Existe a lei, a perseguição psicológica, aquela que cria pressão sobre o povo de Deus. E você ser honesto, daqui a pouco é algo vergonhoso. Porque quando você vive no meio de um sistema corrupto, onde o ponto positivo, a coisa é levar vantagem em todas as coisas, quando você quer fazer a coisa correta, quando você quer fazer a coisa certa, você fica com vergonha. Você quer ver uma coisa interessante para a nossa juventude? Para a nossa juventude. Quando um jovem, um rapaz, ou uma moça de 19, 20, 23 anos, diz assim: eu sou virgem. Na escola ou no trabalho, todo mundo caçoa dela. Todo mundo tira o sarro dela. Porque aonde já se viu se preservar com 20 anos? É motivo de chacota para muita gente. Eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, que ser honesto e suportar provações e desafios faz parte do processo de Deus na minha vida e na sua. E na medida em que Ele vai nos lapidando, pode até doer. Às vezes pode até sangrar. Pode até machucar. Mas em cada camada de cura, em cada momento de restauração da pele, você vai ficando calejado. E você vai ficando cada vez mais preparado para os desafios maiores que nós teremos que enfrentar. Para combater a inconstância, eu queria compartilhar, a partir do texto que nós lemos aqui, 3 diretrizes importantes no combate à inconstância espiritual. O primeiro deles é o seguinte, quando ele diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Quando um incrédulo lê esse texto, ele dá risada. Por que ele dá risada? Como é que nós vamos considerar razão, motivo de alegria, passarmos por todo tipo de provação? Quando? Isso é ilógico. Exato, é loucura para esse mundo. E as coisas de Deus não se discernem naturalmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, o que para um pode ser uma loucura, para nós é sabedoria de Deus. O que isso significa? Significa que em cada provação, em cada situação difícil, em cada desafio, em cada barreira que você tem que enfrentar, o Senhor está com você o tempo inteiro. E você precisa considerar isso motivo de muita alegria. Antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, Ele nos fez uma promessa maravilhosa. Ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês devem testemunhar a eles. Vocês devem batizar, devem ensinar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Compartilhe com essas pessoas. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação
do século. E para você não duvidar que isso é verdade, logo no início, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós tivemos uma perseguição a um irmão muito querido. Um irmão que é inspiração para mim e devia ser para você também. O nome dele era Estevão. Estevão teve a oportunidade de pregar o evangelho. E na medida em que ele pregava o evangelho, os dentes dos seus patrícios rangiam de ódio contra ele. E eles, não contentes de xingar, de maltratar ele, pegaram em pedra e apedrejaram. O texto sagrado diz que naquele momento em que ele está sofrendo todo tipo de agressão física, moral, todo tipo de pressão contra ele, ele testemunha de algo que ele estava experimentando, mas nenhum dos outros viram. Ele diz que os céus se abriram e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Era como se Jesus dissesse para ele: Estevão, não tenha medo, Estevão, não se preocupe, o seu sofrimento não é para toda a eternidade, o seu sofrimento é por alguns minutos, mas o peso de glória que espera por você não terá fim. E o resultado foi Estevão dizer: Senhor, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ele inspirou e o Senhor o recolheu. Nós não devemos encarar as provações como maldição. Primeira diretriz: as provações não são maldições. Na verdade, elas fazem parte de um processo de aperfeiçoamento de Deus na minha vida e na sua. É como estágios que vão aumentando cada vez mais, elevando você para um bom nível de maturidade. Alguém pode dizer amém? Eu não sei, meu irmão e minha irmã, o que você está vivendo. Não sei qual é o tipo de desafio que você está vivendo hoje. Às vezes o desafio não é uma perseguição física. Às vezes o desafio é o medo. Como nós temos medo do que nós não entendemos. Como nós ficamos apreensivos diante de coisa que nós não sabemos aonde vai dar. E isso deixa a gente instável. Tiago vai dizer para mim e para você: não desista diante das provações. Encare isso como um privilégio de ser aperfeiçoado, porque é Deus que está lapidando a sua vida, o seu caráter, a sua história está sendo escrita com tinta divina, e é Deus que está no controle de todas as coisas. Ele diz, então: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não de maldição. E eu lembro que logo começou esse negócio de doutrina da prosperidade, diz que crente não ficava doente. Já viu isso? Crente não fica doente. Porque o crente que fica doente, de duas uma. Essa é a teologia demoníaca da prosperidade, tá bom? De duas uma, o crente que fica doente, ou não tem fé, ou está em pecado. Bem, sendo assim, todos nós estamos perdidos. Por quê? Todos nós vamos morrer, queridos. Todos nós vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde. E a probabilidade de nós morrermos por conta de uma falência de algum órgão do nosso corpo ou de uma enfermidade é muito grande. E aí a gente descobre, lendo as Escrituras, que os discípulos ficaram doentes. Muitos dos discípulos tiveram enfermidades. Não porque eram pecadores, não porque não tinham fé, mas porque eram seres humanos, e seres humanos ficam doentes. Às vezes, nós estamos acuados por causa de um problema de saúde. E Tiago diz assim:
tenha como motivo de muita alegria, sempre que vocês tiverem que passar por todo tipo de provação. Todo tipo de provação significa todo tipo. Em outras palavras, não encare as provações como maldição, porque não é. É Deus trabalhando na minha vida e na sua. Segunda diretriz importante para mim e para você. É possível, sim, é possível cultivar um coração alegre, mesmo atravessando por tempos de dificuldades, mesmo vivendo em tempos difíceis, quando eu e você conseguimos enxergar o resultado que isso produz na nossa vida. Eu conheci uma pessoa que era lutador de judô. Já viu lutador de judô? Lutador de judô. Ninguém dá nada assim, né? Porque lutador de judô é briga de solo e tal. E eu lembro que ele me mostrou a mão dele. Samuel, a mão do homem era um toco de madeira. Pensa num dedo duro. O homem tinha o dedo duro. Eu nunca tinha visto um dedo daquele. Quando ele batia assim, ó, parecia uma pedra batendo na outra. E eu falei assim para ele: rapaz, eu quero ter a mão dura desse jeito. O que você faz? Aí ele disse para mim: são anos e anos, calejando a minha mão num saco de areia. Você já viu isso? Lá na Ásia, uma das lutas mais populares que existe é o Muay Thai. Já ouviu falar do Muay Thai? O Muay Thai, o camarada dá uma canelada em você que quebra você no meio. E a canela do cidadão é um graveto, já viu? Não é aquela perna forte, é um graveto. Mas ele bate em você, a mesma coisa que você está pegando um pedaço de pau e jogando em você. Por quê? Exercício. Duro processo de exercício. Mas é o que leva o cidadão a conquistar a sua medalha, o seu troféu. É o que faz com que ele se torne um verdadeiro campeão. O texto de Tiago diz assim, para mim e para você: porque nós sabemos que quando a nossa fé é aprovada, a perseverança tem oportunidade de crescer. O que isso significa para mim e para você? Que a perseverança é exatamente o oposto da inconstância. A perseverança é aquele espírito, é aquela determinação, é aquele desejo, aquela coragem, aquela disposição de continuar independente de toda e qualquer circunstância. Na medida que a nossa fé é provada, a perseverança cresce. E nós não nos tornamos pessoas inconstantes. Não nos tornamos pessoas inconstantes. E isso pode ser feito com muita alegria e contentamento. Não é, Fanuel? O Fanuel, eu não vou falar agora não, porque senão eu vou ficar triste aqui, né? Eu vou falar assim. Nós estamos nos preparando, irmãos, para nos despedir do Fanuel. Estamos nos preparando. Por quê? Desde que eu cheguei aqui, ele chegou primeiro do que eu, tá bom? Mas desde que eu cheguei aqui, eu tenho visto esse irmão servir ao Senhor com alegria e dedicação. Com alegria e dedicação. E algum tempo atrás ele foi prestar uma prova, era um exame, um dos exames mais difíceis da Academia Militar das Agulhas Negras. A maioria do pessoal só passa na terceira, na quarta vez. Dificilmente alguém passa na primeira. Mas o homem rachou a cuca de estudar. Ninguém passa na primeira assistindo Netflix. Tá certo? Ninguém consegue vencer, né, desafios como esse assistindo maratona da Netflix. Fez o exame, passou na primeira. Em dezembro, o irmão não está mais com a gente. Mas isso não é motivo de tristeza.
É motivo de quê, Fanuel? Principalmente para você, né? Ele vai estar ingressando lá no comando das forças maiores, não é isso? Escola do comando do Estado-Maior do Exército. Você vai e nós vamos com você em oração. Nunca vamos esquecer o tempo que você passou aqui com a gente. Irmãos, isso vale para todos vocês. Todos nós que somos operantes, que nos dedicamos ao reino de Deus, nós deixamos a nossa marca onde quer que a gente passe. É impossível você passar por um lugar, se dedicar àquilo, se esforçar, dar todo o seu sangue, nós vermos a cor do seu sangue no reino, no trabalho, e a gente não ficar feliz com o sucesso da sua vida e com as vitórias em cada desafio que você passar. Estou certo ou estou errado, Samuca? Certíssimo. Terceira e última diretriz para você. Ele diz assim: se algum de vocês, verso 5, precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso, e você receberá. Ele não nos repreenderá porque estamos clamando por sabedoria. Quando você estiver passando por dificuldade, ao invés de você murmurar contra Deus, ao invés de você perguntar por quê, peça sabedoria e Ele vai encher você de sabedoria, porque tem duas coisas importantes para você vencer a inconstância. Uma é a sabedoria, que você precisa depender de Deus. Dependa de Deus e Ele vai encher você de sabedoria. E a segunda coisa é a fé. Fé e sabedoria são os dois elementos importantíssimos, essenciais para você vencer a inconstância. Ser maduro é exatamente o oposto de ser imaturo. O que é que um crente imaturo experimenta? O que a gente pode ver na vida de um crente imaturo? Eu separei só 3 Is, poderia colocar 10, mas eu só separei 3 para mim e para você. Enquanto o crente maduro é uma pessoa decidida e sabe para onde vai, o imaturo é indeciso. Ele não sabe se vai para a direita, ele não sabe se vai para a esquerda, ele não sabe se vai para frente, não sabe se vai para trás. Ele é indeciso. Indecisão é característica da imaturidade. Segunda coisa, inconstância. Ele está bem hoje, amanhã está ruim. Ele está bem hoje, amanhã ele está mal. Hoje ele é um herói, amanhã é um covarde. Isso é imaturo. Terceira coisa, incerteza. Não sabe, não tem certeza de nada. Ele só sabe que está vivo e amanhã é outro dia. Não o crente maduro. O crente maduro, ele não desiste diante dos desafios. Não importa o tamanho do desafio. Irmãos, eu sou apaixonado por salmão. Quem gosta de salmão, levanta a mão. Eu amo salmão. Que isso, Alisson? Eu não acredito que você não gosta de salmão. Quem não gosta de salmão, bom sujeito. Não, brincadeira. Eu amo salmão. Aí você está falando assim, pastor, o senhor não sabe o que o senhor ama. O senhor só ama picanha, ama fraldinha, eu amo tudo, irmãos. Eu gosto. No Japão, eu aprendi a comer o bendito do salmão cru. Ai, meu Deus. Me dá um lombo de salmão cru e fica do meu lado para você ver o milagre acontecer. A montanha vai desaparecer. Mas não é só por causa do sabor do salmão, não, tá? O salmão é um bom exemplo de perseverança. O salmão é um bom exemplo de perseverança. Eu quero que você saia daqui com um desejo no seu coração. Eu quero que você saia daqui sendo crente salmão. Só para dar uma
motivado em você, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Pode apagar a luz para mim e mostrar o vídeo, por gentileza? October and November are amongst the wettest months of the year, with rain falling on 2 out of 3 days. But this autumn deluge is a critical part of the life cycle of one animal. Atlantic salmon. Here at the Falls of Shin, 30 miles north of Inverness, big numbers are gathering. Returning from their ocean migration, they're getting ready to move upriver. Their eggs can only survive in the shallow headwaters of highland rivers, high up in the mountains. So raised water levels present them with their best chance of reaching the spawning grounds. They must time it right if their offspring are to survive and make their own journey out to sea. But there's a problem. The falls are blocking the salmon's path. There's only one way to get around them, and that is to go over them. It's a game of persistence and luck. Launching themselves above the sill requires formidable acceleration. Their muscles are adapted for short, sharp bursts of energy. Leaps can cover more than 3 meters. And although they fail time after time, their desire to push on is so strong they never give up. Nunca desiste. Em tempo de desova, o salmão, ele sai do mar e ele sobe o rio para encontrar um lugar tranquilo e seguro. Eu preciso dizer isso para você. O Senhor já foi na frente. O Senhor Jesus já foi na frente. Preparar um lugar tranquilo e seguro para nós. Mas é necessário que a gente enfrente correntezas terríveis, monstruosas, quedas d'águas que assustam qualquer um, menos o salmão. E assim como nós, assim como ele, nós também não desanimamos diante dos desafios. Quanto maior o desafio, maior é o nosso salto. Ele está falando que diante dos desafios, daquela correnteza, o salmão nunca desiste. E alguns deles conseguem saltar 2 até 3 metros para poder enfrentar a correnteza e chegar num lugar seguro e tranquilo, para ele poder colocar os seus ovos em segurança e ali perpetuar as gerações seguintes. Os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos netos, dependem do quanto perseverante eu e você somos. Nós somos a igreja do Senhor, que está experimentando um tempo difícil. Mas se nós formos perseverantes, se nós perseverarmos até o fim, nós conseguiremos a coroa da justiça. Alguém pode dizer amém por isso?
Eu separei 3 lições aqui para você levar para sua casa. Primeiro, podemos vencer a inconsistência com a sabedoria de Deus. A sabedoria divina pode nos dar mais força do que você jamais pode imaginar. Dependência de Deus e confiança na sua provisão. Deus tem cuidado de nós. Tem ou não tem? Felipe, tem ou não tem, Felipe? Não importa a dificuldade, Ele é conosco. E se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Segunda coisa, precisamos crer que em tempos de adversidade e grande confusão, Deus sempre vai além do que pensamos ou pedimos. Ele vai muito além de tudo isso. Ele sempre nos dá mais do que o que a gente pede. Muito mais. E por último, nada fugiu do seu soberano controle. O nosso Deus continua sendo Deus a todo tempo. Em todo tempo, Ele continua sendo um Deus poderoso. E Ele tem o controle de absolutamente tudo em suas poderosas mãos. Vamos ficar em pé e vamos louvar esse Deus que é simplesmente maravilhoso. No Senhor